Olha, vamos direto ao ponto. A ciência do envelhecimento já mapeou 9 processos-chave, sabe? Dando no DNA, problemas nas mitocôndrias, aquela lista toda. Mas e se um dos fatores mais decisivos estivesse agindo em segredo, bem debaixo do nosso nariz, ou melhor, dentro do nosso intestino? Hoje, a gente vai explorar essa fronteira que está deixando todo mundo de cabelo em pé, o microbioma intestinal. É exatamente essa a pergunta que está virando o jogo na forma como a gente entende a longevidade. Não é só sobre os genes que herdamos ou o ambiente em que vivemos. É sobre um ecossistema complexo que mora na gente e que, pasmem, pode ditar o ritmo do nosso relógio biológico. Para a gente entender o papel do microbioma, primeiro a gente precisa conhecer o grande vilão do envelhecimento, o inflammaging. Pensa nisso como se fosse um fogo baixo, sabe? Queimando constantemente dentro do corpo, ano após ano. Essa inflamação crônica está por trás de um monte de doenças da idade e, como a gente vai ver, o nosso intestino pode ser tanto quem começa o incêndio quanto quem apaga o fogo. E é aí que a gente chega no ponto principal. Hoje, os pesquisadores estão propondo que a desbiose, que é basicamente o desequilíbrio do nosso microbioma intestinal, pode ser a 10ª marca do envelhecimento. Esse órgão esquecido, como alguns chamam, não é um passageiro quieto no banco de trás. Não, não. Ele é um participante ativo que pode acelerar ou frear o processo de envelhecer. Tá, mas isso é só uma ideia, uma teoria, certo? Como é que a gente sabe que o microbioma realmente causa mudanças no envelhecimento e não é só uma consequência? Bom, a resposta está em alguns experimentos simplesmente fantásticos que estabeleceram essa ligação direta. E essa aqui é uma das descobertas mais impressionantes. Num estudo com o killifish, que é um peixinho que vive pouco naturalmente, os cientistas fizeram uma coisa bem radical. Eles pegaram o microbioma de peixes jovens e transplantaram para peixes de meia idade. O resultado? Os peixes mais velhos viveram mais. E olha que legal, mantiveram um comportamento mais jovem por mais tempo. Isso, gente, não é só uma correlação. Isso é uma prova de causa e efeito. Agora, o mais interessante é que o caso do killifish não foi um evento isolado. A gente vê padrões muito parecidos em vários modelos animais. Por exemplo, em camundongos progeroides, que são modificados para envelhecer super rápido, um transplante de microbiota saudável atrasou os sinais do envelhecimento e estendeu a vida deles. Até em vermes como C. elegans, certas bactérias podem aumentar a longevidade. A mensagem é muito clara e consistente. O microbioma tem sim um poder fundamental sobre como a gente envelhece. É que o nosso microbioma não é algo estático. Ele evolui com a gente. Tudo começa na infância, com bactérias que digerem leite. Depois, na puberdade, os hormônios diversificam tudo. Na vida adulta, ele se estabiliza, vira quase uma impressão digital nossa. E na velhice, ele se reconfigura de novo, se tornando ainda mais único para cada pessoa. E é nesse processo que o caminho pode levar para um envelhecimento saudável ou não. E é justamente essa reconfiguração da velhice que coloca a gente numa encruzilhada. O nosso microbioma intestinal pode seguir por 2 caminhos bem diferentes com resultados, drasticamente distintos para a nossa saúde. Esse slide aqui ilustra a diferença de um jeito brilhante. De um lado, a gente tem o intestino de um envelhecimento que não é saudável, pouca diversidade, um aumento de bactérias que causam inflamação e a perda daqueles micróbios do bem. Isso está ligado à fragilidade, a declínio cognitivo. Agora, do outro lado, o intestino de centenários saudáveis, altíssima diversidade, cheio de bactérias benéficas como a Akkermansia e uma barreira intestinal forte. São 2 mundos, 2 ecossistemas completamente diferentes. Então, como é que esse ecossistema interno consegue ter tanto poder? A comunicação acontece principalmente por 2 autoestradas. A primeira é o eixo intestino-cérebro, onde os compostos produzidos pelos micróbios podem influenciar diretamente a saúde do cérebro. E a segunda é o eixo intestino-músculo, onde um desequilíbrio lá no intestino está ligado à sarcopenia, que é aquela perda de massa muscular que leva à fragilidade na velhice. Vamos aprofundar um pouquinho mais nesse ponto. Alguns compostos que as nossas bactérias boas produzem, os famosos ácidos graxos de cadeia curta, ou SCFAs, são quase sempre vistos como os heróis da história. E eles são. Eles ajudam a regular as células imunes do cérebro, por exemplo. Só que a ciência está mostrando que a coisa é mais complexa. Como a gente vê aqui na tabela, em certos contextos, como em modelos de doenças como Alzheimer ou Parkinson, esses mesmos compostos podem, na verdade, piorar a inflamação. É uma verdadeira faca de 2 gumes, onde o contexto é tudo.
Depois dessa ciência toda, vem a grande notícia. O nosso microbioma é totalmente modificável. Não estamos fadados a um destino microbiano. Existem estratégias claras, baseadas em ciência, para a gente cultivar um verdadeiro jardim intestinal que promova a longevidade. O pulo do gato é esse: a gente pode agir. A dieta é a ferramenta mais poderosa de todas. Alimentos ricos em fibra, a dieta mediterrânea, tudo isso remodela o microbioma para um perfil mais saudável. Exercício físico regular também tem um impacto gigantesco. Probióticos podem ajudar, mas a eficácia deles varia muito de pessoa para pessoa, viu? E o futuro ainda promete mais ferramentas, como os prebióticos, que são adubo para as nossas bactérias boas, e os pós-bióticos, que são os próprios compostos benéficos que elas produzem. Mesmo com todas essas ferramentas, a verdade é que a gente está só começando a arranhar a superfície do que esse universo interior pode fazer. As pesquisas futuras vão focar em refinar essas intervenções e responder algumas perguntas fundamentais, que ainda estão no ar. Isso nos deixa com a grande questão em aberto, a pergunta de $1 milhão. É o nosso microbioma que dita o nosso envelhecimento? Ou é o processo de envelhecer que, inevitavelmente, muda o nosso microbioma? A verdade, muito provavelmente, é que um influencia o outro o tempo todo num ciclo de feedback super complexo. E desvendar essa relação é um dos maiores e mais empolgantes desafios da biologia do envelhecimento hoje. O mais bonito disso tudo é que, ao entender melhor o nosso microbioma, a gente ganha um poder novo de influenciar a nossa própria trajetória de envelhecimento. Para quem quiser mergulhar ainda mais fundo, o artigo científico que serviu de base para essa análise está disponível aqui na descrição. Inscreva-se no canal para mais conteúdos como este e compartilhe com quem também quer entender melhor a ciência por trás de uma vida longa e saudável.